4 da tarde. Avenida Alberto Browner, número 3, 2523-0618. Seja um associado da ABAC, Associação Brasileira de Assistência e Proteção ao Consumidor. Associando-se, você tem direito ao plantão para consultas jurídicas no escritório da ABAC. Participa das execuções individuais em ações coletivas e pode ingressar com ações judiciais individualmente através dos advogados terceirizados. Associe-se e receba carteirinha com mensalidade e com valores especiais. Ligue agora e seja sócio da ABAC. 2522-8978. 2522-8978. Odontomed, Centro de Tratamento, Implantes e Estética Bucal. Equipamentos modernos, laboratórios de próteses, implantes dentários de última geração. Tradição, competência e bom atendimento. Implantes dentários e estética bucal são com a Odontomed. Rua Ernesto Brasílio, número 14, sala 308, no centro. Faça-nos uma visita. O Dr. Alessandro Oliveira aguarda você. 2523-9002. Odontomed. Boa noite. Estamos iniciando o programa em defesa do consumidor. Boa noite, doutora Tabata. Boa noite, Niedo. Boa noite, amigos friburguenses. Mais uma terça-feira, mais um programa em defesa do consumidor. Liguem e participem. Boa noite, Tony Azevedo. Boa noite, Niedo. Boa noite, Tabata. Boa noite, friburguense. Bom, eu hoje vou começar o programa de uma maneira um pouco diferente. Primeiro, a doutora Tabata vai falar logo do Cantinho do Idoso. Traz a matéria do Cantinho Idoso para os nossos telespectadores, doutora Tabata. Tá. Não só hoje, mas como nas duas ou próximas semanas, eu vou trazer para vocês o capítulo 2 da Lei 11.741, do Estatuto de Idoso. O que esse capítulo lhe traz para a gente? Ele trabalha sobre as entidades de atendimento ao idoso. E o que ele prevê? Vamos lá. Artigo 48. As entidades de atendimento são responsáveis pela manutenção das próprias unidades, observadas as normas de planejamento e execução emanadas dos órgãos competentes da Política Nacional do Idoso, conforme Lei 8.842 de 94. Diz o seu parágrafo único: as entidades governamentais e não governamentais, que são aquelas entidades que no caso nós temos aqui em Nova Friburgo, que seria o Laje e o São Vicente de Paulo, tá? Seriam entidades não governamentais de assistência ao idoso, ficam sujeitas às inscrições de seus programas junto ao órgão competente da Vigilância Sanitária e Conselho Municipal da Pessoa Idosa e, em sua falta, junto ao Conselho Estadual ou Nacional da Pessoa Idosa, especificando os regimes de atendimento, observando alguns requisitos. No caso de Nova Friburgo,
ambas as entidades, elas são inscritas nesse programa da pessoa idosa aqui. E, infelizmente, tivemos a notícia há algum tempo de que o órgão responsável por passar no repasse de verbas de auxílio a essas entidades, principalmente ao LAGE, perdeu o prazo para inscrever. Infelizmente, o LAGE deixou de ganhar aproximadamente, acho que a subvenção, se não me engano, de R$100 mil, não foi isso? Perfeito. De R$100 mil. Tá? E os requisitos que essa lei diz que ela tem que obedecer para poder estar recebendo esses auxílios seria quais? Oferecer instalações físicas em condições adequadas de habitabilidade, higiene, salubridade e segurança. Quem já visitou o LAGE, o São Vicente de Paula, sabe que isso acontece. Apresentar objetivos estatutários e plano de trabalho compatíveis com os princípios da lei. Ambas as entidades também estão respeitando esse inciso. Estar regularmente constituídas. E estão, porque se não fossem devidamente constituídas, a Justiça, de alguma forma ou de outra, já teria agido em relação a elas. E demonstrar a idoneidade de seus dirigentes. Até hoje, no que se tem conhecimento, não se teve nenhum problema com relação aos dirigentes de nenhuma dessas entidades. Tá? O artigo 49, ele já trata do desenvolvimento de programas que deverão ser aplicados na permanência de longa duração dos idosos ali. Diz assim o artigo 49. As entidades que desenvolvam programas de institucionalização de longa permanência adotarão os seguintes princípios. Quer dizer, o LAGE, tanto o LAGE quanto o São Vicente de Paulo, eles estabelecem exatamente esse programa de longa duração. Quer dizer, a pessoa vai para ali e, na maioria dos casos, ele só sai dali quando ele vem a falecer ou quando um familiar se responsabiliza pela assistência psicológica, física e mental daquele ente querido. Então, essas entidades com capacidade para atender por longa permanência os idosos, eles têm que atender os seguintes princípios. Preservação dos vínculos familiares, quer dizer, ele tem que permitir que haja uma interação, um convívio, tá, entre o idoso ali e o seu familiar. Quer dizer, ele tem que promover modos com que o familiar vá ali visitar. Não é simplesmente chegar e jogar seu pai, seu avô, sua mãe ali e deixar por conta deles. Ah, tá aqui, tá lá. Não. A própria entidade, ela tem que propiciar essa preservação do vínculo entre o idoso e a sua família. Ele tem que possuir atendimento personalizado e pequenos grupos, tá? Eu tenho que ter uma equipe para atender pequenos grupos e de forma personalizada. Um psicólogo para atender um grupo aqui, outro psicólogo ali, um fisioterapeuta, um médico, esses tipos de atendimento necessários, não só à saúde do idoso, mas a qualquer pessoa que necessite de atendimento. Então, é atendimento personalizado e dividido em pequenos grupos para que possa ser bem cumprido esse atendimento. Tá? Ele tem que ter a manutenção do idoso na mesma instituição, salvo em caso de força maior. Então, quer dizer, se eu pegar e eu tiver um idoso ali, ele tem que permanecer ali sob os meus cuidados, a não ser que venha acontecer algo, né, extraordinário, alguma coisa de força maior, que me faça transferir esse idoso para alguma outra entidade. Fora isso, eu tenho que manter o idoso sob os meus cuidados durante o maior tempo possível. Eu tenho que provocar a participação dos idosos nas atividades comunitárias de caráter interno e também externo. Quer dizer, em atividades comunitárias dentro da instituição e fora da instituição. Então, quer dizer, o Festival do Pastel, o Festival do Yakisoba,
que acontecem nessas entidades, eu tenho que propiciar ao idoso estar participando dela, assim também, de alguma forma, se possível, que o idoso vá de forma externa também. Eu tenho que observar os direitos e garantias do idoso. Então, quer dizer, tudo que o código, tudo que o estatuto estabelece, isso que a gente vem estudando aqui a cada semana, eu tenho que ter observância no máximo possível desses direitos e garantias aos idosos. Eu também tenho que preservar a identidade do idoso e oferecer um ambiente de respeito e dignidade. Então, quer dizer, eu tenho que oferecer ao meu idoso um ambiente digno e respeitável de ali se viver, tá? E esses dirigentes dessas instituições prestadoras de atendimento ao idoso, eles respondem de forma civil e criminal pelos atos que praticarem em detrimento do idoso, sem prejuízo de suas sanções administrativas. Então, quer dizer, se eu cometer algum ato contra o idoso fora da parte administrativa, esquece a administração, é a minha pessoa e a pessoa do idoso. Qualquer ato que eu cometer ali contra a dignidade daquele idoso, eu vou responder de forma civil e de forma criminal perante a juíza com relação a isso. Então, quer dizer, o nosso estatuto, a nossa lei 11.741 de 2003, ela prevê todas aquilo que a gente puder pensar com relação ao melhor atendimento ao idoso. Na próxima semana, como a gente hoje está com um pouquinho de tempo por causa da matéria, né, Nildo? A gente vai continuar estudando porque esse capítulo é um capítulo com poucos artigos, mas uns artigos extensos. Então a gente vai debatendo aos poucos ao longo das semanas. Os senhores assistiram com a colocação da doutora Tabata no cantinho do idoso, assuntos importantíssimos que os idosos precisam saber. E os idosos e os responsáveis pelos seus idosos também precisam saber para não cometerem erro e, ao mesmo tempo, denunciarem as coisas que possam estar acontecendo com os idosos. Porque se não houver denúncia, não acontece nada. Não adianta você se queixar com o seu vizinho ou com o seu parente e não fazer a denúncia onde tem que fazer. Porque se isso não for feito, não vai acontecer nada. Então, vamos denunciar. Não tenham medo de denunciar. O Código de Defesa do Consumidor, por que hoje todo mundo conhece? Porque ele foi crescendo através de denúncia e, da mesma maneira, tem que ser o Estatuto do Idoso. Eu vou passar a palavra agora ao Tony Azevedo, que ele tem uns assuntos muito importantes que vai passar para os nossos telespectadores. São assuntos sérios, assuntos importantes e assuntos que prejudicam a nossa população friburguense. Por gentileza, Tony. Friburguenses, chegou ao nosso conhecimento ontem, existe ali na Igreja Matriz ali de São João Batista, tem um atendimento ali de filantropia, são 10 médicos que atendem ali, que se dão sem apoio nenhum. O único apoio que eles tinham era no pedido de exame que a prefeitura colocava junto ao convênio com o SUS. E isso foi cortado. Diz que um procurador, quando se fala procurador, não estou falando procurador geral, estou falando procurador é advogado, quem trabalha em procuradoria é procurador. Ele mandou um ofício para o padre proibindo o pedido de exame. Isso é mais uma covardia desse governo que até agora não mostrou para que veio. Uma covardia com o povo carente, porque todos os médicos, os 10 médicos que fazem esse atendimento, são médicos que tem toda uma longa história aí, isso aí em conteste, e fazem esse serviço a bem do povo carente no Friburgo. Isso é uma covardia muito grande. E outra é o seguinte, chegou às nossas mãos também farta documentação do Ministério Público do Rio Grande do Norte, que no programa da semana passada eu falei que não poderia falar aqui do dentista indicado para ser o secretário de saúde do município de 180 mil habitantes,
e não podia falar, mas ele já chegava sob suspeição pela figura que o indicou, lá, o médico Gordinho. E agora começam a chegar essas denúncias. Nós vamos ter mais profundidade, nós vamos ter mais material na mão no programa de semana que vem, para poder mostrar o que essa OS, aonde esse senhor participou, do que ele participava, e tudo aponta para uma gestão temerária na saúde, direcionada. Bonito, tem mais uma situação também. Friburgo está vivendo uma epidemia de rato. Rato para tudo quanto é lado. Eu me lembro, Nieto, que até uns governos atrás se colocava veneno na beira do rio, nas praças, fazia a jadização do município. Hoje está uma coisa que já está virando uma endemia. E rato transmite peste bubônica, leptospirose, uma série de doenças, e a gente não vê nada. A gente não vê absolutamente nada. Esse governo, né, Nedo? O que funciona nesse governo? Nada. Nada, nenhuma secretaria funciona. A educação começou agora... Está sem secretário até agora. Já estão em greve. Já estão em greve, e não foi nomeado ainda um novo secretário. O início do ano letivo e já estão em greve. Então, quer dizer, a saúde destroçada, essa vergonha, tendo que importar gente de fora e gente que já chega aí sob suspeita. E a educação agora, por quebra do acordo, da palavra empenhada em dezembro e não cumprida, tá demais, né? Era isso, Nilo. Ô, Tony, e o que nos deixa surpreso é a preocupação do prefeito de Nova Friburgo. Ele está tão preocupado com a situação, ele está tão preocupado com Nova Friburgo, que ele vai para o Japão, né? Mas você não sabe não? Não. Diagnosticaram a doença dele, ele vai tentar um tratamento lá. Friburguense, ele tem caipirolepsia, que atrofia o cérebro. Ele vai tentar um tratamento lá, porque só pode ser isso. Nedo, eu esqueci aqui, eu quero agradecer a InterTV, que após as matérias aqui do programa da BAC, eles estiveram na Granja do Céu, não é? Diz que receberam lá os telefonemas dos moradores, porque eu cansei de ouvir que o morador ligava para lá e ninguém fazia nada. Mas depois da matéria da BAC, não só a da Granja do Céu, como a matéria do Córrego do Relógio, o importante formador do afluente do Bengalas, eles também tiveram lá. Então, vamos agradecer. Lógico. Estão nos ajudando, né? Com certeza. Parabéns, InterTV. Se precisar de algum bizu também é só ligar lá para a BAC, né, Nilo? Que a gente dá o norte para vocês. E se precisar do embasamento técnico é mais fácil ainda. Bom, 25239705. Entre em contato conosco, participe aí do nosso programa. Eu quero agradecer à Sociedade União Beneficente Humanitária dos Operários, que foi fundada em 8 de março de 1894, me mandou um convite e diz aqui o convite. Com imensurável júbilo, a Sociedade União Beneficente Humanitária dos Operários convida para participar da missa de ação de graça a ser realizada na matriz de São Francisco de Assis, Rua Duque de Caxias, Térreo Centro, Edifício Itália, a 8 de março de 2014, sábado às 18 horas, em comemoração a mais uma data natalícia. No dia 9 de março, domingo, às 10 horas, no Salão Nobre da Sociedade Musical Beneficente Euterpe Friburguense, Avenida Euterpe Friburguense 53, Centro, Assembleia Geral Ordinária, que com regozijo celebraremos os gloriosos 120 anos de fundação. Nestes momentos de confraternização, enobrecidos, esperamos contar com a honrosa presença de Vossa Senhoria e seus familiares, diretoria e conselho. Obrigado aí pelo convite e estarei lá no dia 8 e estarei lá no dia 9 e fico muito grato por ter sido convidado para essa solenidade. Estaremos lá, né, Nilo? Estaremos lá. O Tony vai, a doutora Taba também vai convir. Nós somos todos convidados e agradecemos aqui de público e estaremos lá. Bom, o meu bisavô, Nedo, o Jerônimo Mário de Azevedo, é fundador. Era fundador, né? Fundador. E o Getúlio Vargas, muito poucos friburgueses sabem disso, o Getúlio Vargas se inspirou e se baseou
uma sociedade humanitária para criar a CLT. Perfeito. Ele que inaugurou a sede. Perfeito. Bom, como nós trazemos aqui todas as semanas as nossas matérias, né? Hoje vamos mostrar para os nossos telespectadores mais uma dessas matérias deprimentes que tem em Nova Friburgo e que nada é feito por esse governo que aí está. Eu gostaria de pedir à nossa técnica que colocasse no ar a nossa matéria do programa de hoje. Bom, estamos hoje aqui apresentando mais uma matéria do programa em defesa do consumidor, como nós fazemos todas as semanas. Está provado aí o abandono que essa administração pública tem contra o município de Nova Friburgo e contra o seu povo friburguense. Os senhores vão assistir essa matéria que os senhores vão assistir hoje, os senhores já assistiram os 2 últimos programas e vão assistir essa matéria de hoje. Olha, essa matéria é estarrecedora. Cada dia que o Tony vai fazer uma matéria que a gente vai lá procurar as causas para mostrar para os nossos telespectadores e para o povo friburguense, nós voltamos mais assustados ainda e ao mesmo tempo entristecidos pelo abandono que está essa cidade. E nós vamos botar no ar mais essa matéria, que é uma promessa nossa o Programa em Defesa do Consumidor, da ABAC, toda semana trazer isso para os nossos telespectadores e o nosso povo friburguense. Queridos amigos friburguenses, e a indignação a cada dia que passa, a cada ponto crítico desse município, que por força do amor e por força de nós termos nos dado ao longo de uma década a bem da municipalidade e da segurança do friburguense, esse descaso todo desenfreado, como o Niedo muito bem colocou aqui, que essas imagens são estarrecedoras, porque eu costumo dizer que a engenharia pública mal aplicada, ela mata na coletividade, ela tira o seu direito de ir e vir e acaba com o seu patrimônio. Então, são homens mal locados em cargos hoje que o município teria que ter um zelo danado com a qualidade de vida e com a proteção física e predial do friburguense, é o que não acontece. Então, mais uma vez está provado o estelionato eleitoral, a mentira, Friburgo vai mal. Desde essas coisas que parecem simples, mas que quando as águas fluem e saem da calha do rio, e inundam as casas, inundam o comércio, causam prejuízo, eles dizem que é pelo volume de água, pelo índice pluviométrico. E não cabe isso. Nós estamos mostrando hoje o descaso todo e o despreparo desses senhores que se colocaram numa posição para cuidar dos destinos de um povo tão bom e ordeiro. E é do nosso feitio, do programa da ABAC, desnudar todas essas situações para que o friburguense comece a se indignar e que alguma coisa aconteça. São exatamente 8 horas da manhã e nós estamos saindo, eu e o Roberto, para fazermos uma matéria aqui de centro. Mas, ao observar, porque tem sempre alguma coisa a se esconder e que o INEA não se atém com relação às coisas de Nova Friburgo. Os senhores estão vendo pelas imagens aí uma fumaça constante ali, ó. Aquela fumaça ali é de queima de diesel. Aquilo ali é um motor de ciclo Otto e poluindo toda essa área aqui da Via Expressa. Nós nos encontramos aqui atrás da Via Expressa, onde tem aqueles conjuntos aqui na antiga escola da fábrica de renda ARP. Observem, senhores. Ah lá. Da onde vem aquilo? Aquilo não é lenha, é uma fumaça pesada, é uma fumaça de diesel. Os senhores observem a pressão que ela sai. O que é? Aquilo é uma descarga do motor violento diesel de ciclo Otto. Olha lá. É isso, friburguense. Cadê o INEA? Cadê a tutela coletiva do Ministério Público? Esse é o descaso. E assim vai. Nos encontramos aqui num ponto também, dando essa sequência de matérias da ABAC,
num ponto extremamente vulnerável no centro do município, aonde perdura o descaso, o pouco caso, o fechar de olhos, a real situação hídrica que se encontra o município. Porque não interessa a nenhum friburguense de sã consciência que se façam projetos megalomaníacos por cima, quando toda a infraestrutura de macro e micro drenagem, principalmente do centro do município, é um barril de pólvora. Os senhores estão vendo ali que hoje, depois dos escorregamentos, nós temos aqui exatamente a cachoeira que se formou e que verte toda a água do maciço aqui da Praça do Suspiro ali e do teleférico. Os senhores vão observar comigo a largura dessa caixa, dessa cachoeira. Nós estamos com uma seca de mais de 30 dias e continua descendo água ali, ó. Tem uma obra bem feita ali, tem um anteparo, que isso foi feito emergencial na época da tragédia, pós-tragédia, que é para justamente o lado leste, com a referência do norte lá para o teleférico. Esse material, aquilo é para parar, para segurar, é como se fosse um muro de contenção para segurar o material do lado leste, que depois nós vamos mostrar mais próximo. E eu vou mostrar aos senhores aonde no período de chuva toda essa água passa, na fantástica rede de manilha e da beleza que é e da genialidade que é a engenharia pública friburguense. A omissão da secretaria, homens totalmente despreparados para o exercício do cargo, e um cargo tão importante no momento em que Friburgo precisa de tanto. Continua o descaso da prefeitura, né, que eles não sabem o que é uma roçadeira, foice. Observem a quantidade de mato que numa chuva dessas de final de tarde vai fazer com que a vazão não fique limpa. Estão criando um obstáculo ali, porque ali era a antiga caixa, uma caixa quase centenária, que armazenava água para a fonte do Suspiro, que é logo aqui abaixo, que não existe mais, né? E não se fala em mais nada, que era um motivo de orgulho, um cartão postal de Nova Friburgo, uma referência, a fonte do Suspiro. E os senhores podem ver aí, ó, ainda tem aqui com toda essa estiagem, tem uma vazãozinha da significativa. Agora nós vamos mostrar, Roberto, vai seguindo a água, você já mostrou a caixa, agora mostra na rede de manilha que entra essa água. Olha o subdimensionamento. Os senhores imaginem isso numa chuva de 28 a 30 milímetros por 15 minutos e com todo esse maciço já hipermeabilizado, porque a terra desceu toda, a água bate e vem com velocidade. Observem o volume de água, imaginem o volume de água fechando de lado a lado aqui daquele anteparo, daquele muro de contenção, por sinal muito bem feito. E essa canalização funiu aqui para uma galeria diminuta ali, para uma rede diminuta ali, que é uma manilha de 40. Por isso que continuam as inundações aqui na área da Praça do Suspiro. É o pouco caso, é a incompetência desenfreada, é isso. O governo do estado vem aqui, impõe as obras, a prefeitura poderia, porque a solução está logo ali à frente, como nós vamos mostrar, porque o estado, à época, uma das poucas e boas coisas que o estado fez foi iniciar uma galeria ampla de artefato de cimento, uma excelente galeria que está parado ali na General Osório. Não deram continuidade. Essa galeria era para vir para cá, interligar aqui no Suspiro e resolver de vez por todas essas enchentes que já são constantes aqui. Aqui continua engodo. Elaboração de projeto executivo e execução de obras de contenção da Rua Alexandre, anfiteatro e a drenagem da Praça do Suspiro no município de Nova Friburgo, RJ. Somando forças, governo federal, investimento total 11.419.828,71 empregos gerados. Agora, eu gostaria de saber o início e o término das obras.
Continua o maquiar, o dia que terminar, terminou. Ninguém cobra isso, ninguém fiscaliza isso. Depois nós vamos aproveitar o ensejo que nós já nos encontramos aqui e nós vamos mostrar a brincadeira que estão fazendo por trás do Teatro Municipal. Friburguenses, e aqui era mais um ponto turístico e um orgulho dos friburguenses, que era a fonte do Suspiro. E aí, olha o retrato aí, é a fonte que sumiu, porque não se fala mais nada, não é? Tem aí um secretário especial, deveria se ater isso, a recuperar e levantar a autoestima do friburguense. Esse canto aqui da trova, não é? Dos trovadores, é amor, saudade e ciúme, se eu não me engano. Posso estar errado, mas é nas 3 fontes. Tá aí, ó, abandonado, e não se fala mais nada. Roberto, continua, olha, após as 2 pancadas de verão, chuvas normais de verão para o período, há uns 30 e poucos dias atrás, agora eles começam, e ali verteu muita terra, lama, junto com a água que desceu ali daquela cachoeira, não é? Com aquela rede de manilhas diminutas ali, e vindo lá de cima do córrego do relógio também, que nós mostramos na primeira matéria, isso aqui virou um lodaçal, virou um lamaçal. E agora eles vão, porque quando as chuvas não vêm em fevereiro, tradicionalmente elas se alongam até abril. E olha só se isso é época de se mexer com um talude perigoso desse. Eles estão lá tentando achar a rocha, eles tocam a furar, eles poderiam fazer ali, ó, uma radiografia de fundo, usar um espectrômetro. Não, eles estão brincando. Os senhores vejam que é um material extremamente pobre. O primeiro corte, lá em cima, o tabuleiro, se os senhores observarem, Roberto, vê se você pega bem da esquerda para a direita, joga água para onde? Joga água para trás da Capela de Santo Antônio, joga para trás, porque aqui não tem como esgotar tudo isso. Vejam a erosão profunda ali e o corte mal feito lá em cima, que teria que estar a 30 graus, não. Quando eles colocaram uma escavadeira lá, eles perderam essa oportunidade de rampar a 30 graus. E não protegeram lá a ponta do talude, não. Eles tentaram colocar esse capim biológico aí, essa manta biológica que era, mas não pegou. Mostra bem lá, Roberto, bem na erosão, tá vendo? Tem os senhores observem lá, tem um matinho, isso seria a manta biológica, então não deu certo. Queimaram dinheiro danado ali, agora os senhores viram ali na placa, são quase 11 milhões e meio de reais, e o retrato é esse aí, ó. Eles estão aprendendo a conhecer geologicamente o solo e os barrancos de Friburgo, olha lá, aquela terra toda branca, aquele todo sai branco. Para cada 1 metro cúbico desse material compactado ali pela natureza, ele solto, escavado, ele dá 6 metros cúbicos. Eu só quero ver. Tem ali um gabião tímido, mostra o gabião, Roberto, aqui por trás da Praça das Colônias, que eles fizeram aquilo que era para proteger um escorregamento daquilo. Porra, isso é brincadeira, né? Agora, a placa não diz a data nem o local, e os senhores observem lá, ó. Eles estão numa reunião danada ali em cima, porque eles não estão chegando a uma conclusão do que eles vão fazer. Eles não chegam aqui com um projeto. Eles não fizeram uma sondagem antes. Não teve um estudo geológico disso. Mas o que importa são aqueles 11 milhões e meio de reais ali, friburguenses. É isso. Esse é o retrato. Cadê o secretário de obras? Cadê a Secretaria de Meio Ambiente? Cadê o INEA? Não se vê nada, o que vê é essa brincadeira com a segurança e o patrimônio do povo de Friburgo. Bom, friburguenses, agora nós nos encontramos aqui na galeria, na saída da galeria, já no Rio Bengalas. Ela vem, nós mostramos lá o maciço, aqueles anteparos feitos, mostramos a diminuta rede e aqui a saída na beira do rio. Daquela galeria que drena todo aquele maciço, é aqui, é esta galeriazinha aqui. E ela muito mal locada, ela está na curva do rio. Quando a gente tem vazões significativas dentro do Bengala, e um nível considerável, a água, ela força a parede de lá, porque a água não faz curva.
A caixa do rio é que faz com que ela faça a curva, então pressiona lá. E dependendo da lâmina d'água que esteja no rio, com uma vazão significativa, ela tampona lá. Ela está exatamente a 90 graus e numa curva aonde uma vazão significativa pressiona e tampona. É essa a engenharia pública friburguense. Não adianta fazerem nada por cima, projetos megalomaníacos, tem um lobista aí que se diz secretário especial, só sonhos, 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 e Friburgo por baixo é isso aí, ó, um barril de pólvora. Os senhores observem aqui, nesse trecho de seção reta, nós temos ali a ponte da Rua 7, se os senhores observarem, os senhores vão ver que o espigão à esquerda vem segurando o material que anda por dentro do rio e a vazão vai depositando ali, formando um pequeno dique. Agora, o mais incrível e o maior descaso por esses 3 governos que já passaram por aí, se os senhores observarem, criou-se uma outra margem para o Bengalas. Aqui, o Roberto está mostrando aqui pelo lado direito, aqui passa o tronco coletor, que era um tronco coletor por gravidade. Eles não têm como mensurar a densidade dos dejetos humanos se com água, que a densidade é 1, o mínimo é 3 para 1000, é 3% de declividade, nós não temos uma estação de bombeamento, isso é um engodo. Eles cavaram isso aqui, assentaram esse tronco coletor e jogaram o material por cima, por trás. E aí eles criaram uma outra margem por dentro do Bengalas, estreitando. Cadê a Secretaria do Meio Ambiente da Prefeitura? Cadê o senhor prefeito, o Mazzaropi, para exigir a limpeza disso? Exigir a limpeza disso pela Companhia de Águas de Nova Friburgo. Está aqui, gente. Esse é o retrato do descaso todo com a população de Nova Friburgo. Vejam os senhores, o malfadado tronco coletor e a omissão do Mazzaropi leva a isso, ó. Uma outra margem, quando nós teríamos que ter, já que essas contenções de concreto da margem limitaram o leito do rio, eles criaram um leito. Eles vêm e fazem uma margem por dentro, estreitando a vazão do Bengalas. Eles literalmente acabaram com a caixa do rio. Bom, friburguenses, os senhores podem ver pelas imagens, aquela ali é a cachoeira que se formou, porque em cima nós temos um platô. E se o Roberto mostrar mais um bocadinho acima, vai ver que nós estamos ali na rocha. Mostra lá, Roberto, a esquerda e a direita lá em cima. Ali é rocha, a água bate, desce, vem. Essa cachoeira se formou, ela está entre a Faculdade de Odontologia e o Colégio Anchieta. Meses após as constantes inundações, quem não se lembra daquela água que saía ali pelo muro do Anchieta, colocaram sacos de areia, né? Eu venho falando assim que é para avivar a memória. Então, foi feita uma obra de excelente qualidade, que eu pensei que teria continuidade e que alcançaria a Praça do Suspiro, tendo uma caixa de interligação lá, pela General Osório, e drenaria toda aquela parte baixa ali do Suspiro. Eu fiquei tão esperançoso. E, infelizmente, o governo não conhece nada, não sabe nada, não indica nada ao governo estadual. O federal coloca dinheiro, o estadual é que acha por bem, que não conhece em Friburgo onde é que tem que aplicar esse dinheiro. E a galeria está aqui, mostra aí, Roberto, tomada pelo capim, ó. Está aí, tomada pelo capim, é o descaso, ninguém roça nada, ninguém faz nada. Está ali, iniciando aí a contenção. Olhem que ela está por cima, eles cortaram o barranco e jogaram a terra para dentro do rio e não promoveram a limpeza não. Roberto, para cá, os senhores vejam a margem do tronco coletor. Mostra aqui, Roberto, que a companhia, deve ser a Energisa que está capinando isso aí.
Olha, e agora, essa acho que é Geomecânica, ou Texolo, ou não sei o que é, essa firma de imbecis cortaram o material todo e jogaram para dentro do rio. Olha a caixa do Bengalas, o que ficou. Olha a caixa do Bengalas. Observem aqui, Roberto da Ponte, pega aqui. Cadê a Secretaria de Obras, a Secretaria do Meio Ambiente? Cadê esse prefeito parlapatão? Esse sujeito que tem um desamor e um desapego a Nova Friburgo. Olhem, senhores, observem. Olha o funil na caixa do Bengalas, quando nós estamos num período que, por obra de Deus, nunca foi tão seco, um verão, mas isso não quer dizer que a partir de março e abril nós não tenhamos chuvas significativas e perigosas no município, e esse é o retrato. E tem mais um detalhe, friburguense, que nós temos que denunciar. Quando se houver a necessidade de se promover um desassoreamento ou uma dragagem do Bengalas, eles não se ativeram dentro do projeto de trecho em trecho deixar uma rampa para uma escavadeira poder descer. Vai ter que arrebentar o muro. É essa, como eu tenho frisado muito, a incompetente engenharia pública friburguense. É isso. Cadê de trecho em trecho de 50 e 50 metros, fazia uma rampa de acesso embutida na calçada? É coisa simplista. Não, mas tem que quebrar para reconstruir depois. Não se entra mais uma máquina nesse trecho do Bengala, senhores. Eu quero ver como é que eles vão limpar todo esse material desse estreitamento da margem. Essa conivência, esse coluio, essa verdadeira incompetência que leva a gente a um estado de indignação que é imensurável. Uma margem feita pela Águas de Nova Friburgo e uma margem feita por essa firma aí que jogaram. É fácil, eles vêm aqui, ganham dinheiro e vão embora. E o retrato de Friburgo é esse aí. Essa é a omissão do governo municipal, representada nessa patética figura do Mazzaropi aí, um homem que nunca se preparou a nada. É isso aí, ó. Senhores, aqui nesse trecho desse malfadado tronco coletor, ali tem uma boca de visita. O Roberto está filmando bem, né, Roberto? Com riqueza de detalhe, né? Essa boca de visita é para se promover um desassoreamento da rede, para alguma situação. Se os senhores observarem, não tem um parafuso naquele flange. E aquilo é proposital. Sabe por quê, friburguenses? Porque a hora que isso está tudo lotado aí, ou não lota nada, ou que entra muita água nisso, aquilo sai, a água cai para dentro do rio e ninguém vê. Tá ali, ó. Isso é um crime ambiental. É um crime ambiental. Esse é o descaso. Cadê a Secretaria de Serviços Concedidos? Cadê esse imbecil desse secretário de Meio Ambiente aí, ó? Isso é amor a Friburgo? Bom, os senhores acabaram de ver a nossa matéria, que nós colocamos no ar, a matéria do programa de hoje. Mas tomamos conhecimento agora, estamos aqui na TV Foco fazendo um programa em defesa do consumidor, como é todas as terças-feiras, ao vivo. Tomamos conhecimento agora que em Nova Friburgo a RCA estava fora do ar. Eu não sei qual foi o problema, o que aconteceu. Em diversos bairros, diversas pessoas ligaram para cá informando que a RCA estava fora do ar. Então, eu vou pedir à nossa técnica que retorne, reprise o programa, a matéria que nós trouxemos para mostrar aos nossos telespectadores. O que passou antes da matéria, nós não temos condição de retornar. Mas amanhã, quando os senhores forem ver a reprise, os senhores vão assistir a primeira parte do programa. Agora, a matéria que nós estamos exibindo e não sabíamos que estávamos fora do ar, que voltou agora, segundo informações que nós recebemos, eu vou pedir à nossa técnica que reprise a nossa matéria. Por gentileza, técnica. Bom, estamos hoje aqui apresentando mais uma matéria do programa em defesa do consumidor, como nós fazemos todas as semanas. Está provado aí o abandono que essa administração pública
tem contra o município de Nova Friburgo e contra o seu povo friburguense. Os senhores vão assistir essa matéria que os senhores vão assistir hoje, os senhores já assistiram os 2 últimos programas e vão assistir essa matéria de hoje. Olha, essa matéria é estarrecedora. Cada dia que o Tony vai fazer uma matéria que a gente vai lá procurar as causas para mostrar para os nossos telespectadores e para o povo friburguense, nós voltamos mais assustados ainda e ao mesmo tempo entristecidos pelo abandono que está essa cidade. E nós vamos botar no ar mais essa matéria, que é uma promessa nossa, o Programa em Defesa do Consumidor, da ABAC, toda semana trazer isso para os nossos telespectadores e o nosso povo friburguense. Queridos amigos friburguenses, e a indignação a cada dia que passa, a cada ponto crítico desse município, que por força do amor e por força de nós termos nos dado ao longo de uma década a bem da municipalidade e da segurança do friburguense, esse descaso todo desenfreado, como o Niedo muito bem colocou aqui, que essas imagens são estarrecedoras, porque eu costumo dizer que a engenharia pública mal aplicada, ela mata na coletividade, ela tira o seu direito de ir e vir e acaba com o seu patrimônio. Então, são homens mal locados em cargos hoje que o município teria que ter um zelo danado com a qualidade de vida e com a proteção física e predial do friburguense, é o que não acontece. Então, mais uma vez está provado o estelionato eleitoral, a mentira, Friburgo vai mal. Desde essas coisas que parecem simples, mas que quando as águas fluem e saem da calha do rio e inundam as casas, inundam o comércio, causam prejuízo, eles dizem que é pelo volume de água, pelo índice pluviométrico. E não cabe isso. Nós estamos mostrando hoje o descaso todo e o despreparo desses senhores que se colocaram numa posição para cuidar dos destinos de um povo tão bom e ordeiro. E é do nosso feitio, do programa da ABAC, desnudar todas essas situações para que o friburguense comece a se indignar e que alguma coisa aconteça. São exatamente 8 horas da manhã e nós estamos saindo, eu e o Roberto, para fazermos uma matéria aqui de centro. Mas, ao observar, porque tem sempre alguma coisa a se esconder e que o INEA não se atém com relação às coisas de Nova Friburgo. Os senhores estão vendo pelas imagens aí uma fumaça constante ali, ó. Aquela fumaça ali é de queima de diesel. Aquilo ali é um motor de ciclo Otto e poluindo toda essa área aqui da Via Expressa. Nós nos encontramos aqui atrás da Via Expressa, onde tem aqueles conjuntos aqui na antiga escola da fábrica de renda ARP. Observem, senhores. Ah lá. Da onde vem aquilo? Aquilo não é lenha, é uma fumaça pesada, é uma fumaça de diesel. Os senhores observem a pressão que ela sai. O que é? Aquilo é uma descarga do motor violento diesel de ciclo Otto. Olha lá. É isso, friburguense. Cadê o INEA? Cadê a tutela coletiva do Ministério Público? Esse é o descaso. E assim vai. Nos encontramos aqui num ponto também, dando essa sequência de matérias da ABAC, num ponto extremamente vulnerável no centro do município, aonde perdura o descaso, o pouco caso, o fechar de olhos, a real situação hídrica que se encontra o município. Porque não interessa a nenhum friburguense de sã consciência que se façam projetos megalomaníacos por cima, quando toda a infraestrutura de macro e micro drenagem, principalmente do centro do município, é um barril de pólvora. Os senhores estão vendo ali que hoje, depois dos escorregamentos, nós temos aqui
exatamente a cachoeira que se formou e que verte toda a água do maciço aqui da Praça do Suspiro ali e do teleférico. Os senhores vão observar comigo a largura dessa caixa, dessa cachoeira. Nós estamos com uma seca de mais de 30 dias e continua descendo água ali, ó. Tem uma obra bem feita ali, tem um anteparo, que isso foi feito emergencial na época da tragédia, pós-tragédia, que é para justamente o lado leste, com a referência do norte lá para o teleférico. Esse material, aquilo é para parar, para segurar, é como se fosse um muro de contenção para segurar o material do lado leste, que depois nós vamos mostrar mais próximo. E eu vou mostrar aos senhores aonde no período de chuva toda essa água passa, na fantástica rede de manilha e da beleza que é e da genialidade que é a engenharia pública friburguense. A omissão da secretaria, homens totalmente despreparados para o exercício do cargo, e um cargo tão importante no momento em que Friburgo precisa de tanto. Continua o descaso da prefeitura, né, que eles não sabem o que é uma roçadeira, foice. Observem a quantidade de mato que numa chuva dessas de final de tarde vai fazer com que a vazão não fique limpa. Estão criando um obstáculo ali, porque ali era a antiga caixa, uma caixa quase centenária, que armazenava água para a fonte do Suspiro, que é logo aqui abaixo, que não existe mais, né? E não se fala em mais nada, que era um motivo de orgulho, um cartão postal de Nova Friburgo, uma referência, a fonte do Suspiro. E os senhores podem ver aí, ó, ainda tem aqui com toda essa estiagem, tem uma vazãozinha da significativa. Agora nós vamos mostrar, Roberto, vai seguindo a água, você já mostrou a caixa, agora mostra na rede de manilha que entra essa água. Olha o subdimensionamento. Os senhores imaginem isso numa chuva de 28 a 30 milímetros por 15 minutos e com todo esse maciço já impermeabilizado, porque a terra desceu toda, a água bate e vem com velocidade. Observem o volume de água, imaginem o volume de água fechando de lado a lado aqui daquele anteparo, daquele muro de contenção, por sinal muito bem feito. E essa canalização funiu aqui para uma galeria diminuta ali, para uma rede diminuta ali, que é uma manilha de 40. Por isso que continuam as inundações aqui na área da Praça do Suspiro. É o pouco caso, é a incompetência desenfreada, é isso. O governo do estado vem aqui, impõe as obras, a prefeitura poderia, porque a solução está logo ali à frente, como nós vamos mostrar, porque o estado, à época, uma das poucas e boas coisas que o estado fez foi iniciar uma galeria ampla de artefato de cimento, uma excelente galeria que está parado ali na General Osório. Não deram continuidade. Essa galeria era para vir para cá, interligar aqui no Suspiro e resolver de vez por todas essas enchentes que já são constantes aqui. Aqui continua em Godo. Elaboração de projeto executivo e execução de obras de contenção da Rua Alexandre, anfiteatro e a drenagem da Praça do Suspiro no município de Nova Friburgo, RJ. Somando forças, governo federal, investimento total 11.419.828,71. Empregos gerados. Agora, eu gostaria de saber o início e o término das obras. Continua o maquiar, o dia que terminar, terminou? Ninguém cobra isso? Ninguém fiscaliza isso? Depois nós vamos aproveitar o ensejo que nós já nos encontramos aqui e nós vamos mostrar a brincadeira que estão fazendo por trás do Teatro Municipal. Friburguenses, e aqui era mais um ponto turístico e um orgulho dos friburguenses, que era a fonte do Suspiro. E aí, olha o retrato aí, é a fonte que sumiu,
porque não se fala mais nada, não é? Tem aí um secretário especial, deveria se ater isso, a recuperar e levantar a autoestima do friburguense. Esse canto aqui da trova, não é? Dos trovadores, é amor, saudade e ciúme, se eu não me engano. Posso estar errado, mas é nas 3 fontes. Tá aí, ó, abandonado, e não se fala mais nada. Roberto, continua, olha, após as 2 pancadas de verão, chuvas normais de verão para o período, há uns 30 e poucos dias atrás, agora eles começam, e ali verteu muita terra, lama, junto com a água que desceu ali daquela cachoeira, não é? Com aquela rede de manilhas diminutas ali, e vindo lá de cima do córrego do relógio também, que nós mostramos na primeira matéria, isso aqui virou um lodaçal, virou um lamaçal. E agora eles vão, porque quando as chuvas não vêm em fevereiro, tradicionalmente elas se alongam até abril. E olha só se isso é época de se mexer com um talude perigoso desse. Eles estão lá tentando achar a rocha, eles tocam a furar, eles poderiam fazer ali, ó, uma radiografia de fundo, usar um espectrômetro. Não, eles estão brincando. Os senhores vejam que é um material extremamente pobre. O primeiro corte, lá em cima, o tabuleiro, se os senhores observarem, Roberto, vê se você pega bem da esquerda para a direita. Joga água para onde? Joga água para trás da Capela de Santo Antônio. Joga para trás, porque aqui não tem como esgotar tudo isso. Vejam a erosão profunda ali e o corte mal feito lá em cima, que teria que estar a 30 graus, não. Quando eles colocaram uma escavadeira lá, eles perderam essa oportunidade de rampar a 30 graus. E não protegeram lá a ponta do talude, não. Eles tentaram colocar esse capim biológico aí, essa manta biológica que era, mas não pegou. Mostra bem lá, Roberto, bem na erosão, tá vendo? Tem os senhores observem lá, tem um matinho, isso seria a manta biológica, então não deu certo. Queimaram dinheiro danado ali. Agora os senhores viram ali na placa, são quase 11 milhões e meio de reais, e o retrato é esse aí, ó. Eles estão aprendendo a conhecer geologicamente o solo e os barrancos de Friburgo, olha lá, aquela terra toda branca, aquele todo branco. Para cada 1 metro cúbico desse material compactado ali pela natureza, ele solto, escavado, ele dá 6 metros cúbicos. Eu só quero ver. Tem ali um gabião tímido, mostra o gabião, Roberto, aqui por trás da Praça das Colônias, que eles fizeram aquilo que era para proteger um escorregamento daquilo. Porra, isso é brincadeira, né? Agora, a placa não diz a data nem o local, e os senhores observem lá, ó. Eles estão numa reunião danada ali em cima, porque eles não estão chegando a uma conclusão do que eles vão fazer. Eles não chegam aqui com um projeto. Eles não fizeram uma sondagem antes. Não teve um estudo geológico disso. Mas o que importa são aqueles 11 milhões e meio de reais ali, friburguenses. É isso. Esse é o retrato. Cadê o secretário de obras? Cadê a Secretaria de Meio Ambiente? Cadê o INEA? Não se vê nada. O que vê é essa brincadeira com a segurança e o patrimônio do povo de Friburgo. Bom, friburguenses, agora nós nos encontramos aqui na galeria, na saída da galeria, já no Rio Bengalas. Ela vem, nós mostramos lá o maciço, aqueles anteparos feitos, mostramos a diminuta rede. E aqui é a saída na beira do rio. Daquela galeria que drena todo aquele maciço, é aqui. É esta galeriazinha aqui. E ela muito mal locada, ela está na curva do rio. Quando a gente tem vazões significativas dentro do Bengala, e um nível considerável, a água, ela força a parede de lá, porque a água não faz curva. A caixa do rio é que faz com que ela faça a curva, então pressiona lá. E dependendo da lâmina d'água que esteja no rio, com uma vazão significativa, ela tampona lá. Ela está exatamente a 90 graus e numa curva aonde uma vazão significativa pressiona e tampona. É essa a engenharia pública friburguense. Não adianta fazerem nada por cima, projetos megalomaníacos, tem um lobista aí que se diz secretário especial, só sonhos, 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 e
Friburgo por baixo é isso aí, ó, um barril de pólvora. Os senhores observem aqui, nesse trecho de seção reta, nós temos ali a ponte da Rua 7. Se os senhores observarem, os senhores vão ver que o espigão à esquerda vem segurando o material que anda por dentro do rio e a vazão vai depositando ali, formando um pequeno dique. Agora, o mais incrível e o maior descaso por esses 3 governos que já passaram por aí, se os senhores observarem, criou-se uma outra margem pro Bengalas. Aqui, o Roberto está mostrando aqui pelo lado direito, aqui passa o tronco coletor, que era um tronco coletor por gravidade. Eles não têm como mensurar a densidade dos dejetos humanos se com água, que a densidade é 1, o mínimo é 3 para 1000, é 3% de declividade, nós não temos uma estação de bombeamento, isso é um engodo. Eles cavaram isso aqui, assentaram esse tronco coletor e jogaram o material por cima, por trás, e aí eles criaram uma outra margem por dentro do Bengalas, estreitando. Cadê a Secretaria do Meio Ambiente da Prefeitura? Cadê o senhor prefeito, o Mazzaropi, para exigir a limpeza disso? Exigir a limpeza disso pela Companhia de Águas de Nova Friburgo. Está aqui, gente. Esse é o retrato do descaso todo com a população de Nova Friburgo. Vejam os senhores, o malfadado tronco coletor e a omissão do Mazzaropi leva a isso, ó, uma outra margem, quando nós teríamos que ter, já que essas contenções de concreto da margem limitaram o leito do rio, eles criaram um leito. Eles vêm e fazem uma margem por dentro, estreitando a vazão do Bengalas. Eles literalmente acabaram com a caixa do rio. Bom, friburguenses, os senhores podem ver pelas imagens, aquela ali é a cachoeira que se formou, porque em cima nós temos um platô. E se o Roberto mostrar mais um bocadinho acima, vai ver que nós estamos ali na rocha. Mostra lá, Roberto, a esquerda e a direita lá em cima. Ali é rocha, a água bate, desce, vem. Essa cachoeira se formou, ela está entre a Faculdade de Odontologia e o Colégio Anchieta. Meses após as constantes inundações, quem não se lembra daquela água que saía ali pelo muro do Anchieta, colocaram sacos de areia, né? Eu venho falando assim que é para avivar a memória. Então, foi feita uma obra de excelente qualidade, que eu pensei que teria continuidade e que alcançaria a Praça do Suspiro, tendo uma caixa de interligação lá, pela General Osório, e drenaria toda aquela parte baixa ali do Suspiro. Eu fiquei tão esperançoso. E, infelizmente, o governo não conhece nada, não sabe nada, não indica nada ao governo estadual. O federal coloca dinheiro, o estadual é que acha por bem, que não conhece em Friburgo onde é que tem que aplicar esse dinheiro. E a galeria está aqui, mostra aí, Roberto, tomada pelo capim, ó. Está aí, tomada pelo capim, é o descaso, ninguém roça nada, ninguém faz nada. Está ali, iniciando aí a contenção. Olhem que ela está por cima, eles cortaram o barranco e jogaram a terra para dentro do rio e não promoveram a limpeza não. Roberto, para cá, os senhores vejam a margem do tronco coletor. Mostra aqui, Roberto, que a companhia, deve ser a Energisa que está capinando isso aí. Olha, e agora, essa acho que é Geomecânica, ou Texolo, ou não sei o que é, essa firma de imbecis, cortaram o material todo e jogaram para dentro do rio. Olha a caixa do Bengalas, o que ficou. Olha a caixa do Bengalas. Observem aqui, Roberto da Ponte, pega aqui. Cadê a Secretaria de Obras, a Secretaria do Meio Ambiente? Cadê esse prefeito parlapatão? Esse sujeito que tem um desamor e um desapego a Nova Friburgo. Olhem, senhores, observem.
Olha o funil na caixa do Bengalas, quando nós estamos num período que, por obra de Deus, nunca foi tão seco, um verão, mas isso não quer dizer que a partir de março e abril nós não tenhamos chuvas significativas e perigosas no município, e esse é o retrato. E tem mais um detalhe, friburguense, que nós temos que denunciar. Quando se houver a necessidade de se promover um desassoreamento ou uma dragagem do Bengalas, eles não se ativeram dentro do projeto de trecho em trecho deixar uma rampa para uma escavadeira poder descer. Vai ter que arrebentar o muro. É essa, como eu tenho frisado muito, a incompetente engenharia pública friburguense. É isso. Cadê de trecho em trecho, de 50 e 50 metros, fazia uma rampa de acesso embutida na calçada? É coisa simplista. Não, mas tem que quebrar para reconstruir depois. Não se entra mais uma máquina nesse trecho do Bengala, senhores. Eu quero ver como é que eles vão limpar todo esse material desse estreitamento da margem. Essa conivência, esse coluio, essa verdadeira incompetência que leva a gente a um estado de indignação que é imensurável. Uma margem feita pela Águas de Nova Friburgo e uma margem feita por essa firma aí que jogaram. É fácil. Eles vêm aqui, ganham dinheiro e vão embora. E o retrato de Friburgo é esse aí. Essa é a omissão do governo municipal, representada nessa patética figura do Mazzaropi aí, um homem que nunca se preparou a nada. É isso aí, ó. Senhores, aqui nesse trecho desse malfadado tronco coletor, ali tem uma boca de visita. O Roberto está filmando bem, né, Roberto? Com riqueza de detalhe, né? Essa boca de visita é para se promover um desassoreamento da rede, para alguma situação. Se os senhores observarem, não tem um parafuso naquele flange. E aquilo é proposital. Sabe por quê, friburguenses? Porque a hora que isso está tudo lotado aí, ou não lota nada, ou que entra muita água nisso, aquilo sai, a água cai para dentro do rio e ninguém vê. Tá ali, ó. Isso é um crime ambiental. É um crime ambiental. Esse é o descaso. Cadê a Secretaria de Serviços Concedidos? Cadê esse imbecil desse secretário de Meio Ambiente aí, ó? Isso é amor a Friburgo? Tá bom. Bom, os senhores acabaram de assistir a matéria do programa de hoje. Eu quero pedir desculpas aos nossos telespectadores que ficamos aí um longo período fora do ar. E nesse período que nós estávamos fora do ar, nós estávamos fazendo o programa e estava sendo exibida a nossa matéria, quando nós tomamos conhecimento que a RCA estava fora do ar em toda a Nova Friburgo. Logo que tomamos conhecimento que voltaram as imagens, nós colocamos novamente a matéria para que o povo friburguense conhecesse a matéria do programa de hoje, apesar desse programa vai ser reprisado até a próxima segunda-feira. Bom, primeiro, quando nós pagamos por um serviço e que esse serviço é interrompido, entendo eu que há a necessidade de reembolso daquele período que eu fiquei sem serviço, porque eu estou pagando aquele período que eu fiquei sem serviço. Então, o período que a RCA ficou fora do ar, não me importa o porquê, importa é que eu estou pagando aquele período e fiquei fora do ar. Então, no meu entendimento, cabe questionar juridicamente o reembolso desse período que a RCA deixou o povo friburguense fora do ar. Concorda, doutora Tabata? Com certeza, Arildo, porque você poderia estar tentando esse reembolso de forma administrativa. Mas como já se tem conhecimento de que nada lá se tem êxito, então você pode, se tiver interesse, procurar um advogado da sua confiança e propor uma ação no juizado especial civil, o famoso juizado de pequenas causas, e pedir o reembolso dessas horas, desses dias que você ficou sem o seu programa. Então, eu aqui, só um instantinho, aproveitando aí os direitos, né? No caso, se ficou fora, você tem que ser ressarcido, porque você está pagando 100% na programação. Que não estou recebendo 100%. Ele diz aqui no código ficou quase 2 horas sem.
esse flange cego, esse extravasor que nós mostramos ali, esse extravasor proposital que está ali dentro do rio, isso cabe também suspender a cobrança do tratamento de esgoto, porque aquilo está no tronco coletor, o pessoal desse trecho até aquele extravasor ali, porque ele vaza para dentro do rio, ele vaza, que aquele flange não pode estar aberto, cabe a suspensão, o Ministério Público, a tutela coletiva, cabe, porque não está sendo tratado. E outro detalhe, é um crime ambiental. Cadê aquela senhora Margarete ou Elizabeth do INEA? Isso é um crime ambiental, estão poluindo o rio. E dizem que já estão chegando a 98% tratado. Está ali, ó. Ali está claramente configurado que vaza para dentro do rio, que não tem o tratamento, e é como você falou, é um crime ambiental. Ô, Nedo, aquele flange cego ali, são 26 estojos, não são parafusos, são estojos. Isso é porca contra porca. Não é? Aquele flange ali. Só tem um para quê? Para aquilo roda. Aí extravasa para quê? Para dentro do rio. Isso é crime ambiental e deveria o Ministério Público estar com ação para suspender o pagamento do pessoal nesse trecho, ou então fazer uma varredura onde tem essas bocas de visita. Porque tem mais. Se estão todos assim. É verdade. Essa reportagem do Tony com relação a esse cano, como é que é? Tronco coletor. Não, extravasor. Pode servir para aquele processo da BAC contra a água de Nova Friburgo, né? Com certeza. E está respondida aquela dúvida da nossa cliente, aquele barulho que faz de noite, você não tem a dúvida, em frente à casa dela, é realmente isso que está acontecendo. Extravasor. Isso aí. Porque ali na altura do edifício Itália, eles o quê? Vem a interligação do tronco coletor do Santo Antônio com o que vem do Cônego ali, ó. Vocês podem ver que toda hora estão ali desentupindo alguma coisa, ou tem uma pequena bomba ali, tem alguma coisa. Porque os dejetos humanos, é difícil de você mensurar a densidade deles. E se vocês repararem, esse tronco coletor não tem quase declividade. Geralmente o parâmetro é 1%, é uma densidade da água, que é o que flui mais solto. E os dejetos humanos? Aquilo tem que ser bombeado. Então, os senhores estão conseguindo entender por que do extravasor ali? Quando chove pesado, que eles captam nas galerias de águas pluviais, tem um excesso de volume, né? Porque aquela tubulação, eles não sabem calcular para quanto de vazão, não é? Porque é simples, Oniedo, vazão é proporcional à raiz quadrada do ΔP. Deixar aqui para os incautos aí procurarem para ver o que é vazão. É verdade. E Nedo, só um detalhezinho aqui para terminar. Meus queridos amigos, aqueles que ligam, sempre dando uma palavra de conforto, de carinho, a mim, o pessoal aqui da BAC, não confundam indignação com agressividade. Não confundam. Não confundam agressividade com indignação. Obrigado, Nedo. Eu quero agradecer o seu Hélio de Olaria, que entrou em contato conosco e colocou: parabéns pelo programa. Nedo, eu tenho 78 anos e a minha esposa 76 anos. Tanto eu quanto a minha esposa somos fãs da doutora Tabata. Adoramos quando ela faz o cantinho do idoso. Eu hoje queria fazer uma reclamação à doutora Tabata. Minha doutora, a minha esposa, que também é sua fã, não quer deixar eu ir com os meus amigos ao futebol aos domingos. Eu, como idoso, queria saber da senhora quais são os meus direitos, doutora Tabata. Seu Hélio, o senhor tem o direito a ir no seu futebol, sim, mas combina com ela, faz um trato com ela. Enquanto o senhor vai para o futebol, ela vai dar um passeio no shopping, vai no cinema, libera o cartão de crédito para ela. Dona Aparecida de São Geraldo, obrigado pela participação. Nedo, eu tenho um terreno com saída para a rua de cima. Só que eu passava num terreno na parte de baixo, há mais de 20 anos. Agora, uma pessoa comprou e fechou a entrada. Colocou cerca e cadeado em tudo. Só que eu tenho 2 pessoas idosas e para sair pela parte de cima não é possível. Depois de 20 anos, não seria o caso de o atual dono deixar uma servidão, doutora Tabata?
Dona Aparecida, senso, né? a servidão, ela seria mais utilizada se por um acaso o terreno da senhora ficasse preso e ao fazer isso a senhora não tivesse passagem em lugar nenhum. O que a senhora pode fazer é tentar conversar com ele para ver se através da boa vontade, do bom senso dele, ele deixa um pedaço para a senhora passar ali com seus idosos. Se isso não tiver condições, aí a senhora pode procurar um advogado da confiança ou a Defensoria Pública e solicitar essa servidão com base na questão dos idosos. Senhor Hernânio Guinim, obrigado, Guinim, pela participação lá do Cônego. Abraços para os meus amigos. Muito obrigado, Guinim. Senhor Camargo do Centro, parabéns pelo programa. Niedo, eu queria fazer uma consulta à doutora Tabata. Eu tenho uma filha com 3 anos de idade, mas não vivo com a mãe da menina. Mas Niedo e doutora Tabata, eu além da pensão, eu pago colégio, plano de saúde, etc, e etc. Essa menina é a minha vida. Ela fica comigo na casa dos meus pais 2 vezes por semana. Meus pais não vivem sem ela. Só que agora, Niedo e doutora Tabata, ela está querendo mudar para o Rio Grande do Norte. Eu tenho como evitar isso? Estou desesperado, doutora Tabata. Ô seu Camargo, o senhor pode, com certeza isso deve ter sido feito, esse pagamento da pensão, a visitação na justiça. O senhor pode pleitear um processo na justiça e solicitar a guarda dela. O juiz vai pedir uma investigação, a visita social, psicólogo, assistente social, para ver. Agora, mas para que isso aconteça, o senhor tem que entrar com um pedido de guarda judicialmente, porque se o senhor não fizer esse pedido ao juiz, infelizmente ela vai embora e o senhor vai ter que aceitar isso, porque se a guarda está com ela, é um direito que assiste a ela. Isso é coisa mandada. Bom, eu quero agradecer aqui a participação do seu Saldanha. Ele colocou para mim: Niedo, Tony Azevedo e doutora Tabata, mais uma vez parabenizo pelo programa que vem mostrando a verdade sobre a atual situação de Nova Friburgo. Niedo, sinceramente, eu desejaria ver o prefeito que disse e vinha para resolver, comparecer no seu programa para participar de uma mesa redonda para explicar o descaso e o abandono que o povo de nossa terra vem sendo vítima. Será, Niedo, que ele seria um homem de coragem para participar do seu programa? Seu Saldanha, não sei. Fica aqui o convite, né? Feito pelo senhor, vamos ver. Senhor Osório da Chácara do Paraíso, parabéns pelo programa. Niedo, você já sabe que as passagens de ônibus vão aumentar? Já estou escutando falar, senhor Osório, que vai aumentar as passagens de ônibus. Não é novidade, né? Com esse governo que aí está, isso aí não é novidade. Senhor Carlos de Olaria, parabéns pelo programa. O prefeito Rogério Cabral vai viajar para o Japão no dia 22 e ainda vai levar com ele o secretário do Meio Ambiente, Iveson. Será, seu Carlos, que é só esse secretário que vai? Eu acho que está meio escondido, eu acho que vai mais gente, né? Porque isso é um passeio de turismo, né? Dona Carmen do Cordoeira, obrigado pela participação. Parabéns pelo programa. Niedo, vocês são os amores. Eu queria perguntar à doutora Tabata como posso fazer para ter isenção de taxa de incêndio, porque sou aposentada, tenho 79 anos, tenho uma filha especial e não tenho outra renda. Niedo, a doutora Tabata comanda com capacidade e carinho o cantinho do idoso. Aí, doutora Tabata, taxa de incêndio. Dona Carmen, a senhora, para ter isenção da taxa do idoso, tem que receber de aposentadoria ou de pagamento até 5 salários mínimos e tem que ser o seu imóvel o único que a senhora possui e ele tem que ter no máximo até 120 metros quadrados. Se a senhora tiver todas essas especificações, passa lá na BAC que eu faço para a senhora o documento para a senhora encaminhar para o Funesbom, que é o órgão do Corpo de Bombeiro, para pedir a isenção dele. Senhor Altaíde Conselheiro, obrigado pela sua participação. Parabéns, Niedo. Seu programa é maravilhoso. Mas o que é isso, Niedo? Esse Tony Azevedo está precisando procurar um pai de santo para levar um descarrego.
Ele é muito agressivo. Como um ser humano pode ofender tantas pessoas assim? O prefeito, o secretário de conselheiro, o Edson Lisboa, os vereadores, o secretário de obras, o secretário de serviços públicos, são horríveis, mas merecem respeito. Você pode criticar o trabalho deles, não as pessoas. Aí, Tony Azevedo, quem é? Altair lá de conselheiro. Altair, você deve ter um terreiro aí, né? Eu vou te procurar para ver se eu tomo um descarrego. Não confunda a indignação com a agressividade. E Altair, eu vou te dizer mais uma coisinha. O desrespeito, eles não merecem respeito não, porque eles te desrespeitam todo dia. Nós pagamos o salário deles e eles estão ali e não fazem absolutamente nada. Você vai ver semana que vem a matéria sobre o seu bairro. E eu tenho toda a moral do mundo para falar, porque eu conheço essa gente. Então, eu acho que você não é friburguense. Mas eu vou no seu terreiro, hein? Tu deve receber uma pombagira, hein? Qual é o outro? Senhor Damião do Califórnia, obrigado pela participação. Parabéns pelo programa. Niedo é o seu amigo Damião. Eu tenho certeza, Niedo, que a tragédia começou em 2009 com o Heródoto, depois Demerval, o Cadeirante e agora o Mazzaropi. Com certeza, Damião. Senhor Clóvis do Cordoeira, parabéns a vocês pelo programa. Niedo, a doutora Tabata, é tudo de bom. Ela parece médico homeopata. Aos pouquinhos vai curando a gente, com doses homeopáticas de carinho, de meiguice, de suavidade, de compreensão. Ela vai orientando e deixando todo mundo calmo. Calmo. Obrigado, minha princesa. Obrigada, seu Clóvis. Senhor, dona Patrícia de Conselheiro, parabéns pelo programa. Niedo, o povo hoje vive um estresse monstruoso. Falta saúde, falta educação, falta seriedade dos governantes, etc. Agora, o que me põe mais estressado é o cinismo dos políticos. Agora que estamos no ano eleitoral, todos nós sabemos da máfia que foi instalada no estado do Rio. E agora eles vêm prometendo tudo. Se a UPA de Conselheiro não tem nem esparadrapo, como falam em fazer UPA em Olaria? São vagabundos mesmo. Obrigado, dona Patrícia. Senhor Jorge de Olaria, parabéns pelo programa. Niedo, em frente ao Colégio Nossa Senhora das Graças, a Energisa está fazendo coleta de reciclagem, parece um depósito de lixo. Cidade turística com aquela imagem, no centro da cidade. Obrigado, senhor Jorge. Senhor Martins do Paissandu, parabéns pelo programa. Niedo, eu sou seu telespectador há muito tempo, mas com dor no coração que confesso para você, estou vendo muito pouco do seu programa. Só assisto quando você brilhantemente conduz as perguntas para a sempre doce doutora Tabata. O motivo que eu não estou assistindo, o programa todos são as partes que o Tony Azevedo fala. Ele é inteligente, é culto, conhece tudo daquilo que fala, mas faz mal a gente, o modo de ele agredir as pessoas. Obrigado, senhor Martins, pela participação. Senhor Fabrício do Centro, parabéns pelo programa. Niedo é um governo desastrado. Eles não conseguem nem fazer um retoque no piso da Avenida Alberto Braune. Eles começaram a fazer um realinhamento daquelas lajotas da Avenida Alberto Braune, ali em frente ao edifício Fuli. Criaram um transtorno danado ao trânsito, tumultuaram a cidade e depois daquele trecho feito ontem, arrancaram tudo de novo porque parte da obra afundou. Estão de brincadeira ali. É verdade, eu passei lá hoje e vi. Isso não desrespeito à população de Nova Friburgo? É verdade, eu passei lá, me avisaram e eu fui lá ver hoje. Confundem. Eles confundem indignação com agressão, mas isso faz parte do entendimento das pessoas. Eu sei, né, aqui, o Niedo, o impressionante nisso, que são só pseudônimos. Só. São aqueles pau-mandados de sempre. E faz parte. Não tem noção, você entendimento. Não tem amor a Friburgo. E vamos nem lá. deve ser a maioria friburguense, não. Senhor Walter de Olaria, obrigado pela participação. Parabéns pelo programa. Niedo, que governo é esse que faz uma
uma obrinha na Avenida Alberto Braune e tem que refazer de novo porque o piso cedeu. E a Câmara? Onde estão os vereadores? Que nenhum dos 21 se manifestou. São os representantes do povo ou bonecos manipulados pelo prefeito? Eu acho que são bonecos manipulados pelo prefeito. Senhor Hélio do Paissandu, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo programa. Niedo, eu queria fazer uma consulta à doutora Tabata. Somos 4 irmãos, meu pai e minha mãe já são falecidos, nossos pais nos deixaram numa situação, graças a Deus, confortável. Com o falecimento deles, os bens deixados foram divididos entre nós 4. Agora, depois de quase 6 anos do falecimento do meu pai, apareceu um homem com 46 anos, dizendo que tem como provar que é filho legítimo do meu pai. Eu queria perguntar à doutora Taba, se for verdade que ele é nosso irmão, o que vai acontecer? Bom, ele vai ter que provar, e provando, seu Hélio, ele vai ter que entrar na justiça e pedir a reabertura do inventário do seu pai e ter a parte dele na parte que seria do seu pai. É uma questão meio complexa. Dá uma ligadinha lá para o escritório ou uma passadinha lá que eu explico para o senhor com mais calma, que o nosso tempo hoje está esgotado. Senhor Henrique do Centro, obrigado pela participação. Parabéns pelo programa. Niedo, sou fã de carteirinha. Agora da doutora Tabata, eu me sinto paizão. Que moça maravilhosa, educada, simpática, bonita. Eu tenho 74 anos e tenho um filho que trabalha na Petrobras. Ele tem 38 anos e toda vez que ele está aqui em casa, eu fico falando, meu filho, casa com a doutora Tabata. A minha mulher, já isto me chama, a minha mulher está me chamando de maluco. Doutora Tabata, é verdade que a justiça prioriza os processos das pessoas que têm mais de 65 anos? Niedo, essa é para o cantinho do idoso. Então, essa da justiça com mais de 65 anos, a senhora anota que vai ser para o próximo programa, que hoje, infelizmente, nós estamos em cima do horário. É só 65 não, 60. Senhor Mário de Olaria, parabéns pelo programa. Niedo, seu programa é maravilhoso, tem conteúdo, tem independência, tem honestidade, tem pessoas com capacidade, aos debatedores, sabem do que estão falando. A doutora Tabata é meiga, inteligente, a gente nota nela muita humanidade, solidariedade e além da graciosidade de mulher. Agora o Tony Azevedo é corajoso, inteligente, sabe o que fala. Agora, Niedo, me perdoe, mas a agressividade dele é uma coisa absurda, faz mal a gente. Absurdo, não é a agressividade, nós já acabamos de explicar isso aqui, né, Tony? Essa que veio aqui... Vou primeiro senhor Humberto do Centro, obrigado pela participação. Parabéns pelo programa. Niedo, você viu a obra da Avenida Alberto Braune? Fizeram aquela parte ali da entrada da rua Oliveira Botelho até a entrada da rua Fernando Bisotto. Só que depois que passaram para aquele pedaço da rua Oliveira Botelho até a rua Duque de Caxias, o que tinha sido feito afundou tudo. Se eles não conseguem tirar aquelas lajotas e fazer a acomodação do piso, que obras eles têm condições de fazer todas? Nenhuma, né? Nenhuma, né? Isso é um desrespeito. Isso é agressividade ao povo de Friburgo. É verdade. Não tem amor nenhum, não tem técnica nem para isso, para nada. E isso é dinheiro indo pelo ralo, quando poderia estar lhe dando uma segurança predial, quando poderia os rios estarem ordenados, assoreados, dragados, as galerias aumentadas e o friburguês ver seguro. Vocês aí, ó. Senhor Maurício do Catarcione, obrigado pela participação. Parabéns pelo programa. Niedo, Tony e doutora Tabata dizem que o prefeito Rogério Cabral foi pedir emprego numa obra. Chegando lá, o dono da obra perguntou a ele: você sabe colocar azulejo? Rogério falou não. Você sabe colocar tijolo? Rogério respondeu não. Você sabe fazer telhado? Rogério, prefeito, falou não. Você sabe virar concreto? Rogério respondeu não. Aí o dono da obra se exaltou e perguntou: o que você sabe fazer? Rogério respondeu: só sei embolsar. Obrigado, senhor Maurício, pela colocação. Entendeu? Senhor Pedro Silva de Muri, obrigado pela participação. Parabéns pelo programa. Niedo, há uns 15 dias passados,
A minha família passou um drama com o meu pai. Ele sentiu fortes dores abdominais e nós o levamos ao Hospital Raul Sertã. Lá chegando, eles aplicaram nele injeção na veia, mas o estado dele foi piorando. Aí fizeram uma endoscopia e ficou constatado que ele tinha uma obstrução intestinal violenta e tinha que ser operado urgentemente. Aí começou outro drama nele. Faltou até aquele gel que coloca na garganta do paciente para entubar. Vocês acreditam que o meu pai foi entubado a seco? Graças a Deus ele foi operado e passa bem. Mas eu queria pedir aos governantes, não judiem tanto assim com o povo, não. Seu Saldanha, estas pessoas que estão confundindo indignação com agressão não devem ter sentimento e respeito pela vida humana, sobretudo pelos que morreram na tragédia de 2011. Perfeito, seu Saldanha, a sua colocação, muito obrigado. E o seu Eliezer, do Parque das Flores, colocou: parabéns pelo programa. Niedo, indignação é chamar alguém sem cérebro de imbecil, etc, etc. Obrigado pela participação. Doutora Tabata, as suas despedidas, por gentileza. Bom, deixando um beijo para a dona Leninha e dona Terezinha, um grande abraço para o seu Joel de São Martins, para o seu Adalto e seu Alberto do Alto de Olaria. Uma boa semana para vocês, de muita paz e luz, e até a próxima terça-feira, se Deus quiser. Tony Azevedo, suas despedidas, por gentileza. Dona Leninha, beijo, vê se aparece lá. Bianca e Felga, obrigado lá pelo domingo. Um beijo a vocês dois. A Sociedade Humanitária, na figura do meu amigo lá, Hudson, que me mandou o convite. E uma aqui especial, que Deus o ilumine, muito boa sorte, um menino que sempre sobrou aqui na área do jornalismo e da reportagem, que é o Guilherme Peixoto, que deixou a InterTV e foi para a Globo. Perfeito. Tudo de bom, que Deus o ilumine, porque você aqui sempre sobrou. E friburguenses? A maioria, os bons, os que estão sempre lá, que nos procuram, que ligam, que estão sempre lá no escritório, os que encontram na rua, os de bem, os que não são mandados, que têm nome, endereço, etc. Uma boa semana e que Deus os proteja. O seu Carlos do Centro, obrigado pela participação. Ele colocou: parabéns, o programa foi ótimo. Eu quero parabenizar também esse rapaz que saiu aqui e foi para a Globo. É realmente um rapaz brilhante, que a gente percebeu logo que ele teria uma carreira bonita, e que Deus o proteja, que Deus e para nós orgulharmos, que Deus o proteja, que Deus o ilumine, que ele consiga caminhar na vida dentro daquilo que ele escolheu, com um grande futuro que temos certeza que ele terá. A todos, o meu muito obrigado, uma boa noite e até o próximo programa. Restaurante Arroz com Feijão. Atendimento de segunda a sábado, de 10h30 da manhã às 4 da tarde. Avenida Alberto Browne, número 3, 2523-0618. Seja um associado da ABAC, Associação Brasileira de Assistência e Proteção ao Consumidor.
Associando-se, você tem direito ao plantão para consultas jurídicas no escritório da ABAC. Participa das execuções individuais em ações coletivas e pode ingressar com ações judiciais individualmente através dos advogados terceirizados. Associe-se e receba carteirinha com mensalidade e com valores especiais. Ligue agora e seja sócio da ABAC. 2522-8978. 2522-8978. Odontomed, centro de tratamento, implantes e estética bucal, equipamentos modernos, laboratórios de próteses, implantes dentários de última geração, tradição, competência e bom atendimento. Implantes dentários e estética bucal são com a Odontomed. Rua Ernesto Brasílio, número 14, sala 308, no centro. Faça-nos uma visita. O Dr. Alessandro Oliveira aguarda você. 2523-9002. Odontomed.